Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do FCast. É um prazer receber vocês. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Nós temos recebido aqui pessoas maravilhosas aqui no canal. Recebemos essa semana políticos, delegados, psicólogos, neurociência, empresários, empreendedores para falar sobre negócios, sobre business. E a gente vive hoje uma geração que é uma geração que eu percebo, né, que está cada vez mais ansiosas, geração que está cada vez mais aceleradas. Essa semana mesmo, já começando aqui pelo tema, né? Essa semana eu percebi, por exemplo, que as crianças elas estão sem paciência até para assistir uma coisa na TV. Eu lembro que minha filha ela estava assistindo alguma coisa lá. E aí ela tava. A outra. Aí a menina que trabalha na casa falou assim: ela pede pra trocar. Eu falei, mas na minha época não tinha isso. Na minha época era a TV Globinho que tinha 10 minutos de intervalo e você Verdade. tinha que esperar o tempo inteiro. É verdade. E aí você vê como a geração ela tá o tempo inteiro querendo passar as coisas ali e aí ficar sempre acelerado. E para falar um pouco sobre ansiedade, para falar um pouco sobre altas habilidades e também sobre gênios incompreendidos, a gente recebe aqui novamente no nosso podcast a Noemi Paixão. Seja muito bem-vinda, Noemi. Obrigada, boa tarde. Tudo bem com vocês? Beleza. Espero que esse bate-papo sirva para esclarecer algumas dúvidas que ficaram no outro podcast. Vou só pedir para você parar de balançar a cadeira, pode? Ótimo. Faz parte Deixe de do ansiedade. que eu vou falar, mas é legal. Foi bom. Fale mesmo, porque é justamente isso. A superdotação e as altas habilidades, elas têm características muito interessantes, parecidas com o TDAH, e ela não vem sozinha. Tá, vamos primeiro começar explicando o que é TDAH. Pronto. TDAH é um transtorno de déficit de atenção com ou não hiperatividade e impulsividade, porque ele tem o tipo hiperativo, o tipo desatento e o tipo combinado, que é uma mistura dos dois. E como é isso? É a criança que senta, levanta, pensa rápido, faz tudo ao mesmo tempo, esquece. E a outra criança que perde lápis, que perde borracha, que está no assunto, ele viaja, ele pensa, ele vai para outro caminho, ele lembra de outra coisa, enfim. E aquela pessoa que vive nos polos extremos dos dois. Então, existem os três tipos de TDAH. Então, uma pessoa com altas habilidades e superdotação, com uma comorbidade de TEA ou de TDAH, ela é chamada de dupla excepcional. Ela tem dupla excepcionalidade. E o que é isso? É como se fosse um combo. Então, essas pessoas são difíceis de ser diagnosticadas, porque às vezes os pais não compreendem, eles são chamados de teimosos, são chamados de egoístas, eles têm sincericídio, que é falar a verdade na lata, isso é muito confundido com o autismo, e necessariamente não é. É porque as pessoas que têm altas habilidades, elas são altamente inteligentes. O Elas sincericídio é algo ruim ou bom? Depende de onde você está e com quem você fala no Aham. momento. Tem até um vídeo, às vezes, que o menino fala na internet, a garota fala para ele assim: Poxa, eu te liguei. Ele fala: Eu sei, você não pode atender? Não, eu não quis mesmo. E é normal. Não é para a pessoa se ofender, porque não é pessoal. Então, eu já fui taxada de mal educada, de grossa, de ansiosa e de um monte de coisas, porque eu não penso muito. Eu respondo, na verdade, na lata. E por que eu estou falando disso? Porque as pessoas com superdotação e altas habilidades, elas têm um senso de justiça muito forte. Elas não gostam de mentira, elas não gostam de coisa errada, elas são radicais. Eu só complementando o que você está falando, eu acho isso bem legal. Eu percebo que a gente vive uma geração hoje de muita mentira. Eu estava conversando com o Pronto. Sandro hoje. E eu percebo que é uma geração de muita máscara. As pessoas falam que não vive, contam mentira Isso, entre elas, no network, cada um isso. quer mostrar superior ao outro. E aí, quando você vê pessoas que realmente são sinceras e são verdadeiras, acho que a pessoa ela se destaca pela honestidade, que é muito difícil de achar. Exatamente. Você disse tudo, obrigada. Essa é uma contribuição muito pertinente e muito real. Por quê? Existe uma coisa também muito interessante. Eu sou uma pessoa que eu não vou em festas.
eu não vou em bares, eu não vou em lugares que tem muita gente. Então, eu sou um ET, né? Como eu já falei aqui, a menina do muro. Mas quando eu vou em alguma festa, eu me torno o centro das atenções. Primeiro, porque eu nunca vou. E segundo, porque as pessoas que têm superdotação e outras habilidades são pessoas que têm uma luz própria. É uma coisa estranha, tanto para o bem quanto para o mal. Porque ela é amada e odiada na mesma intensidade. Ela é amada e admirada por pessoas que admiram aquela inteligência, aquele insight de entender coisas muito rápidas, mas ela também causa muita inveja. Ela é uma pessoa odiada porque as pessoas não conseguem ser como ela é. Isso vai em várias instâncias, tanto a nível de como a pessoa se comporta no público, como essa pessoa é amada nos lugares, como essa pessoa como é que eu posso dizer, convidada para tudo, né? Enfim, então existem várias questões, é tudo muito extremo. E aí a gente vai para aquele extremo do que a gente falou aqui no outro podcast, sobre a questão de crianças que têm convulsão, que têm epilepsia e a questão do autismo. Eu recebi muitas perguntas no meu privado e eu gostaria muito de esclarecer sobre isso, onde nem toda criança que é autista vai ter convulsão. E nem toda convulsão quer dizer que aquela criança é autista. Não foi isso que eu falei. As pessoas, às vezes, não observam bem o que a gente fala e entendem de outra forma. Então, eu quero ser bem clara aqui e dizer o seguinte, que uma convulsão ela pode acontecer de 0 a 5, 10 anos em crianças, devido a vários problemas. Febre, uma pancada, um estresse muito grande, enfim. Febre tem muito fundo emocional também, fora infecções. Então, se uma criança convulsiona numa idade muito pequena, é para ser observado, porque ali tem alguma coisa neurológica. É bom ir para o neuropediatra, para o neurologista e fazer um eletroencefalograma, porque algo ali tem. Né? Sem dizer que a epilepsia ela tem uma parte que a gente chama de focal, onde apenas é um lado de das partes do cérebro, que a gente chama de pequeno mal, ou ela pode ser bifocal ou generalizada, que é o grande mal. Ela pode se extinguir na parte da adolescência, como ela pode progredir. E aí vem aquelas ausências que eu falei aqui, que acontecem na parte da juventude, até 14, 15, 16 anos. Mas isso era uma neuroplasticidade natural do cérebro. O cérebro está se moldando e se adaptando. Mas existe um fato real, estatístico, que vocês podem pesquisar, de 20% a 38% de crianças que são autistas, elas apresentam convulsão na idade da infância. Então, gostaria de fazer esse parêntese aqui, para esclarecer algumas questões que ficaram um pouco dúbias. Mas isso você falou no primeiro podcast, você falou. Mas não ficou claro para algumas pessoas. Na verdade, fica claro, porque eu percebo que cada vez mais as pessoas elas veem um recorte de algo e ela toma aquela verdade como recorte, sendo que ela não assistiu tudo, né? Pronto. É exatamente isso. E aí acaba usando aquele recortezinho ali da interpretação que quer. Pronto. Você disse tudo e aí a gente vai entrar no hiperfoco, né? Porque as altas habilidades e a superdotação, as pessoas antigamente, na década de 70 e 80, quando ainda não se tinha nomes para os transtornos ou para as habilidades, na realidade, né, nas condições de uma criança no neurodesenvolvimento, essas pessoas eram chamadas de gênios. Eu tenho uma dúvida, vamos só voltar lá para o início. Quando a gente fala de criança superdotada, quando a gente fala de altas habilidades, eu percebo que vem na nossa mente aqueles alunos da sala que usa aquele óculosinho pequeno e tira a nota 10. Pronto. E aí eu acho que cria-se um padrão das pessoas somente superdotadas, somente super inteligentes, as pessoas que talvez tomem notas altas nas provas ali, mas as pessoas que nem eu, né, sabe, do fundão, a galera meio bagunceira mesmo, que também tem potencial, né, que eu falo assim, de crescimento lá na frente, mas talvez aquelas pessoas ali, elas, num determinado momento, ela nunca foi enxergada como alguém dotado. Não sei se você está entendendo. Entendo. Então, existe isso mesmo ou é maluquice da minha cabeça? Não existe maluquice, mas é um pensamento diferente da minha cabeça. Ou existe isso mesmo, mais ou menos assim, essa
essa tangibilização do superdotismo, ela é caracterizada na infância somente pelas notas altas que os alunos tiram na escola e a capacidade que ele tem, talvez, de fazer um projeto, de algo legal, ou são outras características que os pais eles podem avaliar para caracterizar uma alta habilidade? Para isso, eu tenho duas respostas para você. Howard Gardner e Daniel Goleman. Eles foram autores das inteligências múltiplas, né? E eles dizem que cada pessoa tem superdotação em uma área. Porque as pessoas acham, não sei quemzinho é autista, mas ele é inteligente. Não é assim que funciona. Não é toma lá da cá, 2 mais 2 são 4. E eu sempre digo isso. Ser humano não é matemático, não é 2 mais 2 dá 4. Ser humano dá N possibilidades. 1 mais 1 pode dar 50, pode dar 20, pode dar 3, não vai dar 2. Não é assim que funciona. Então, uma pessoa superdotada, ela pode tirar 10 em português e ela ser péssima em matemática. Ela pode não conseguir desenhar uma folha. Então, não é sobre isso. Essa pessoa não vai saber tudo de tudo. Ela vai saber muito de alguma coisa. Ou uma inteligência de superdotação, que é de script ou de intelectualidade, é quando a pessoa sabe muito de muita coisa, porque ela tem foco em aprender. Essa é uma das minhas. Eu falei aqui no outro podcast que no que eu vivia, eu fui ler. Eu sabia ler e ninguém sabia que eu sabia ler. Então, eu tenho foco em aprender. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. Eu vivo em outro planeta. É uma opção minha, eu gosto, isso é um prazer. Eu não assisto um filme porque é um entretenimento. Eu assisto um filme e vou analisando o perfil, a personalidade. Eu sei o que vai acontecer, eu vou futurizando todo um diagnóstico daquele personagem. Eu sou essa pessoa, né? Enfim. Então, eu sempre fiz isso e nunca imaginei nem que eu seria psicóloga. Então, hoje, eu vou para a neuropsicóloga porque eu quero entender desse cérebro. E como eu sou especialista em psicopatologia da infância e juventude, eu busco entender como essa criança aprende, como ela não aprende, por que ela não aprende, qual é o ambiente que essa criança vive, quais estímulos essa criança sofre ou não. E sobre essa criança que tem superdotação, esse nerd, por causa deles, existe hoje o super-homem que a gente conhece e o Homem-Aranha também. Porque o bullying surgiu daí. Na época, né, Steven Lee, acho que é esse aí o cara, ele desenhava, porque ele foi uma criança superdotada e mal compreendida. Então, em 1937, mais ou menos, os alemães tomaram conta na questão do nazismo, no Hitler e tudo mais. E aí, esses meninos que estudavam, que tinham óculos, que tomavam 10, eram perseguidos pelos filhos do nazista. Então, a partir de 1970, um psicólogo canadense foi que instituiu o nome de bullying, que é uma expressão em inglês como se fosse malvadando, perseguindo, fazendo maldade intensa e contínua. Na realidade é isso, né? Um abuso contínuo, né? Então, Steven Lee criou o super-homem. O que era esse super-homem? O que era esse Homem-Aranha? No caso, né? Eu não sei, porque o povo tem um negócio aí de Marvel, de não sei o quê, da Marvel e o DC. Eu não sei, então me perdoem quem sabe disso aí, porque eu não sei, mas estou falando da história. Então, eles eram esses meninos. Entenda, eles usavam óculos e um disfarce. Defendia os fracos e oprimidos, que eu até brinco que é os frascos e comprimidos. Mas eles estavam defendendo eles mesmos. Eles eram inteligentes, mas eram perseguidos. Então começou aí a história em quadrinho. Vamos dizer, quem morasse em Minas mandava carta para quem morava em São Paulo. Quem morava em São Paulo mandava carta para o Rio de Janeiro. Então a gente conhece esse encontro como hoje é a Comic Con. Entendeu? Os cosplays. Eles se encontravam para falar das perseguições que sofriam. E aí começou a surgir os super-heróis. É bem sobre isso. Eram os superdotados daquela época, que sofriam bullying. E viraram os super-heróis que a gente conhece hoje. Só que ninguém vai procurar estudar sobre isso. Só pessoas como eu, né? Então, é bem isso. Eu tenho um paciente que ele é superdotado. Ele nem sabe ainda, e eu estou analisando ele sobre várias questões. Não fiz nenhum teste nele, mas ele tem fama que ele é preguiçoso, que ele é devagar, que ele é desatento, que ele dorme na sala. Enfim, ele tem rótulo de um monte de coisa, mas não é.
Pessoas que são inteligentes, elas não aguentam pessoas que não têm conversas que são construtivas, conversas que são desinteressantes, aulas enfadonhas, ambientes bagunçados, mentiras e injustiças, colegas que são completamente diferentes dele porque ele é todo plantado, ele é todo sério, ele é todo... Então, são pessoas que se destacam. Não é porque elas querem, é porque elas não conseguem se enquadrar. Isso é muito difícil, porque ela vai ser taxada de que tem TEA, que tem outras questões, e na realidade não é. E por que eu estou falando isso? Porque ter altas habilidades e superdotação não é uma deficiência, é uma maneira de ser diferente. Você não vai melhorar ou vai piorar. Não é uma doença, não é um transtorno. É uma condição diferente de ser. É uma característica única. Assim como ninguém é igual ao outro, nenhum neurodivergente é igual ao outro, e nem pessoas que têm altas habilidades vai ser igual a outra. E aí eu vou citar aqui duas pessoas que são famosas. Um que foi o menino do fundão e que não tinha nada escrito no caderno, e que na época ele era taxado de incompreendido. Não vou falar a palavra aqui que os professores diziam dele, ele não tinha uma linha escrita, e um dia uma professora pede uma redação para ele. Isso é um livro ou história real? Isso é uma história real. Vou citar o nome dele. Ele é um psiquiatra muito famoso. E aí, ele era adolescente, no segundo grau, no ensino médio. A professora mandou lhe fazerem uma redação e o caderno dele estava todo limpo, não tinha nada escrito. E aí, ele faz essa redação sobre a geladeira da casa dele. E aí, a professora dá 10, né? Aí todo mundo, professora, não entendi. Augusto fez uma redação sobre a geladeira e a senhora dá 10, porque a questão não foi a geladeira, a questão foi como ele abordou o tema da geladeira, a pontuação, a ortografia, a maneira do desenrolar, de citar sobre a geladeira. Então não é sobre a geladeira, é sobre como ele escreveu. Augusto Cury, né? Psiquiatra maravilhoso. Então, assim... E o outro é o Whindersson, que todo mundo conhece. O Whindersson foi taxado de várias coisas. E, inclusive, é bom falar sobre isso aqui. A superdotação, ela traz muitos problemas psicológicos para quem tem, porque tem uma tendência muito grande à depressão, tem indícios de suicídio. É muito difícil, porque você não consegue se enquadrar, você não consegue ser compreendido, porque uma coisa que todos eles têm, praticamente, se não for todos, 99% das pessoas com altas habilidades de superdotação, é uma inclinação a ser intenso. Intenso na emoção. Eles sentem tudo. Eles choram com qualquer coisa. As coisas são muito fortes. O que para você nem te abalaria, para uma pessoa com superdotação, é uma dor. É uma dor que traspassa o coração. Uma frase faz você ficar deprimido na cama uma semana inteira. Assim como uma alegria, um elogio, faz você vibrar. A intensidade é muito grande. É como se fosse uma mania, uma euforia e uma anedonia, que são polos da bipolaridade. Então, também dá viés de confusão em relação ao diagnóstico. Por isso, o diagnóstico de superdotação é difícil. Porque quando tem umas outras comorbidades, a pessoa é depressiva, a pessoa é ansiosa, a pessoa tem TDAH, ninguém vai para esse caminho da superdotação. Ah, porque o fulano não sabe ler, já tem 9 anos, mas dê um desenho para ele fazer. Entendeu? Então, não é sobre o que eu sei, é como eu sei. Não existe ninguém perfeito. Já pensou se existisse uma pessoa que domina todos os conhecimentos? É a Lucy daquele filme. Entendeu? A questão não é sobre essa, não é sobre isso. É sobre o tanto de coisa que você consegue entender e aprender sobre alguma coisa ou sobre algo específico que você gosta. Por exemplo, eu lembro de datas, eu lembro de coisas quando eu tinha 1 ano, eu lembro de datas com hora, de tudo. Eu vou contar aqui porque é assustador, mas eu lembro de tudo da minha vida. Mas eu esqueço de ir ali, lembrar o que é que eu fui fazer na cozinha. E é bem assim. O seu cérebro, ele não seleciona o que ele quer lembrar. As memórias, né? Ele considera o que é importante para ele. Então, eu tenho informações de coisas que nem eu sei como é que eu sei, né? Por exemplo, eu viajei para o Rio de Janeiro e fui colocada dentro de uma sala.
para assistir um DVD sobre colorimetria. E ao longo disso tudo eu descobri até que eu sou descalcúlica. A gente vai falar sobre isso. Pois, colorimetria é o estudo da matemática das cores. Isso é o assunto mais difícil dos cabeleireiros. Eu fui colocada numa sala por 30 minutos. Eu falei para a mulher para desligar, porque eu já sabia tudo. Como? Eu não sei como eu sabia, eu já sabia tudo. Eu sou perfeita em colorimetria, eu faço cores, eu crio cores. Então, como isso, eu não sei. Então, eu sei coisas que eu não sei explicar como eu sei, mas eu sei. Entendeu? Às vezes você fala coisas para mim que eu nunca vi na vida. Quando eu vou lá, eu já sei. Mas eu não sei como eu sei. Então, isso também faz parte. E aí a gente vai para Beethoven, para Einstein. Beethoven foi apresentado a um piano lá, acho que com 5 anos de idade. E ele tocou lá. Ele era até surdo. Eu tenho uma dúvida falando sobre Fale. isso, né? Ah, Vamos falar sobre superdotação, tá? sim. Então, existem muitos empresários, por exemplo, que ele tem ali uma habilidade dele aprender um determinado assunto, um determinado tema, uma determinada atividade em um time muito rápido. Uhum. Então, aquela pessoa que vai numa palestra, que vai num evento, e aquela pega aquilo ali muito rápido. Sim. Como que ela consegue fazer para ela passar esse conhecimento para as pessoas, para a equipe, para quem trabalha, que talvez não tenha o mesmo time de rapidez do nível que a pessoa consegue ter? Essa é uma ótima pergunta. Porque a gente está na faculdade, a gente está na escola, tem professores que são maravilhosos, mas não sabem passar. Por exemplo, eu não quero ser professora. Mas ser professora para mim é nascer. Porque mesmo quando eu não quero, eu estou ensinando alguma coisa. E, modéstia à parte, eu ensino muito bem. Eu falo com linguagem fácil. Então, eu acho que isso vem de dom. Pronto. É o que eu vou falar de descalculia. Eu sou descalcúlica. E eu descobri isso agora, adulta. O que é isso, né? Um palavrão. É toda a dificuldade em relação a números. Eu sei matemática. Eu nunca perdi ano. Eu nunca fiz recuperação. Mas eu não sou boa para te ensinar matemática. Então é isso. Ele pode ser muito bom. Então ele conversa com alguém que tem uma habilidade de ensinar e passa. Ou ele vai ter que ter estratégia, que a gente chama de método Pomodoro. Vou falar nisso? Não. Método Pomodoro, a gente fala para pessoas que têm TDAH. É você estudar em blocos. Você elege um tempo. Eu vou estudar por 1 hora. Como é que eu vou estudar? 15 minutos para os 5, 15 minutos para os 5, 15 minutos para os 5. Você aprende. Então, o seu cérebro precisa de descanso. Principalmente quando você é alguém que é muito inteligente. O seu cérebro pensa muito rápido. Só que as pessoas não te acompanham. Entendeu? Aí você é o maluco, você é a doida, você é estranha, você é esquisita, você é o ET. Tá tudo bem. Então, vamos falar do diagnóstico tardio? Uhum. Que isso hoje virou moda. Ah, porque eu vou ganhar um benefício. Ah, porque é um mimimi. Ah, não, porque agora tudo está relevante porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu tenho um rótulo. Não é sobre isso. O diagnóstico tardio, ou não, mas eu vou falar tardio porque eu sempre soube que eu era estranha, mas agora eu sei o que eu sou. Então, isso te responde coisas, isso te dá um refrigério, um lugar de pertencimento. Não que você precise diante da sociedade, mas você precisa de você para você. Imagine. Mas aí eu queria até te ouvir muito sobre isso, né? Sim. Inclusive, você tá falando sem eu perguntar e tá respondendo aqui o roteiro. Mas é o seguinte, você falou sobre que as pessoas tardia, elas conseguem meio que se aceitar quando recebem o diagnóstico. Mais ou menos isso, Ah, beleza. Mas você não acha que a geração ela tá criando muito rótulos, não? Tipo, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é uma ótima pergunta. É. Pronto. Olha bem, eu acredito no seguinte, né? E você pode fazer outras pesquisas também, conversar com outros neuropsicólogos. Sempre existiu tudo que já existe. Senão não existia o Holocausto, não existia a Barbacena, a gente não lutava tanto pela antimanicomiação, né? Antimanicomiação da questão de institucionalização das pessoas com algum tipo de deficiência intelectual, né? A luta antimanicomial. Então, que foi, por sinal, foi dia 18 de maio, um dia que eu estive aqui. Por incrível que pareça, meu Deus, tudo foi icônico. Então, a gente lutou tanto para isso. Acabaram com as escolas específicas. Ah, porque é segregação. E hoje a gente está vendo que as pessoas não estão dando conta.
Porque os professores não estão preparados para isso, a sociedade não estava preparada para isso. Mas quando você vai analisar por outro ângulo, por outro prisma, você vai ver o seguinte: as crianças de hoje são filhas dos autistas da década de 80. Eu tenho um paciente, ele é meu paciente há 2 anos, e ele agora acho que tem 16 e tal, então eu não conhecia os pais, só conhecia a mãe. E um dia o pai precisou levar ele. Eu não sabia que o pai dele, quando eu cheguei no consultório, era o pai dele. Mas quando eu cheguei, eu vi logo. Aí, oi, doutora, meu pai. Eu disse, oi, tudo bem, pai? E o pai dele é. Então, assim, não é que hoje tem muito rótulo, hoje só tem um nome. É tipo como a gente fala, né? A gente precisa nomear a nossa emoção. Por exemplo, você já viu falar da alexitimia? Não. Só estou trazendo nomes hoje difíceis, né? É. Alexitimia é a dificuldade que a gente tem de nomear nossas emoções. E não é porque você não tem cérebro, não. Não é porque você é burro, não é porque você é maluco, não é nada disso. É porque você não tem esse repertório. A gente não construiu. O que é nomear a emoção? Pronto. É tipo, poxa, Alex, tô sentindo que você tá hoje diferente. O que é que você tem? Sei lá, eu não tô bem, não. Eu não sei o que é que eu tenho, não. As pessoas não sabem dizer. Tipo, eu tô muito angustiado. Eu tô muito triste. Poxa, hoje eu tô deprimido. Sabe por quê? O seu cérebro precisa de respostas. E aí eu vou trazer uma coisa bem didática, bem lúdica da nossa infância. Quando a gente está aprendendo a ler, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o movimento de pinça, de escrever. É a coordenação motora fina de pegar no lápis. A gente cobre letras, a gente completa mosaicos, a gente completa aqueles desenhos de número, não é assim? Uhum. Só que o nosso cérebro já viu a imagem toda. A gente vai completar no lápis, mas mesmo criança, a gente completa na nossa mente. Porque o nosso cérebro não gosta de dificuldades. Nosso cérebro não foi programado para isso. Nosso cérebro gosta de desafios. Mas tudo que gasta energia para o cérebro é despartido para ele. E aí o que é que acontece? A gente vai entrar numa outra questão, que é por que que a gente pensa mais negativo do que positivo? Boa. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende o positivo como perigo. O positivo é um sussurro, é despercebido. E o perigo, ele é um grito, ele é um alerta. Então, quando a gente tem medo de algo, o nosso cérebro se prepara para se proteger, para lutar, fugir ou vai congelar. Você pode não ter nenhum tipo de reação. Então, o nosso cérebro, quando a gente está numa situação, é mais fácil a gente pensar negativamente, catastroficamente, que vai dar errado, do que pensar que vai dar certo. É uma das técnicas que eu uso, assim, não entendo muito de psicologia, né? Mas eu sou muito otimista e ligado muito à minha fé. Então sempre eu acredito que vai dar certo. Isso. Então nada pra mim vai dar errado. Eu também. Então sempre tô lá positivo. Pode estar. Eu também. Hoje mesmo muito engraçado lá em casa de manhã, tô com o sino do sinal de emergência, né? Aí era um teste, o pessoal já saiu desesperado. Aí a moça falou: "Não, que eu já vou pegar o documento". E aí eu dei risada, eu falei: "Meu Deus, rapaz". Eu não sou assim. Eu tô ali, sabe? Vai dar tudo certo. Eu não sou assim. Eu tenho uma característica muito interessante. Se você é meu amigo, se eu tenho qualquer tipo de relacionamento com você, isso serve para qualquer coisa na minha vida, e você faz algo que eu não goste, eu não vou brigar com você. Eu vou aguardar você se explicar, se justificar. E a partir daí, eu vou ver se eu dou uma continuidade ou não dou continuidade. Bem desse jeito. Interessante, né? Não Mas brigo. como é que a pessoa ela vai saber que ela errou se você não fala? Aí é que tá. As pessoas sempre sabem. Porque a gente sabe o que a gente faz e a outra pessoa também muda com a gente, né? Então a gente percebe o afastamento, a frieza, não sei. Vamos dizer que é um namorado, um exemplo. Uhum. Faz alguma coisa. Se o outro mudou o comportamento, é um gatilho que alguma coisa tá errada ali. Entendeu? Entendi. Então, em vez de eu brigar primeiro eu quero entender o que aconteceu. Tipo, chegou tarde, sei lá o quê. 1000 coisas podem acontecer. Mas as pessoas preferem o pensamento catastrófico de dedução. Deduz coisas difíceis, perigosas, catastróficas. Entendeu nesse sentido? Uhum. Nossa mente faz isso. Porque ela foi programada para nos proteger. Então, a gente tem essa característica. É mais fácil pensar negativo do que pensar positivo.
Voltando pro tema, eu tenho uma pergunta aqui bem legal. Sim. Como evitar que a criança ela se sinta diferente ou isolada? Não, você não tem como evitar porque você não vai controlar o que está fora de você. A gente não Aham. controla nada. Isso é um dos problemas, porque para você saber, é só você observar o comportamento da criança, perguntar para ela, entendeu? Por exemplo, tem uma pergunta que eu falo sempre em consultório. As mães, os pais falam assim para a criança: Como foi seu dia hoje? Bom, só isso. Toda criança vai responder isso, Aham. mesmo que tenha sido ruim. Agora olha como muda. E aí, fez o que de bom hoje lá na escola? Teve alguma coisa que você não gostou que aconteceu? É completamente diferente. O nosso cérebro precisa ser estimulado, de criança mais ainda. O Wendel Carvalho, eu aprendi com ele, né? É a técnica do me conte um pouco mais. Pronto, ótimo. Aí no terceiro me conte um pouco mais, você aprofunda mais, né? É isso Que aí. são os níveis Isso. da água. É igual o Freud, né? Fale-me mais sobre isso. Então, E é bem assim, interessante, isso é verdade, porque a super, primeira resposta sempre vai ser superficial, né? sempre. Como é que foi seu dia? Não, foi tranquilo. Ótimo. Até porque você às vezes quer encerrar. Aham. Porque tem uma questão muito interessante sobre a questão da superdotação. Você cansa tanto de pensar, de fazer o masking, que você não quer estar naquele lugar, você não quer estar naquele ambiente, você não quer conversar com aquelas pessoas. Ah, pô, você é bipolar, pô, você tem duas caras, tá alegre agora, daqui a pouco você fica retada, fica zangada. Não. É porque ali já esgotou o repertório, o saco, a paciência, a bateria social, tudo da pessoa. Que é aquela pessoa que tem que estar naquele compromisso, porque não tem jeito, mas chega em casa, não liga o rádio, não liga a televisão, não quer mais nada porque não aguenta mais nada. Entende? Entendi. Então, isso tem a ver com a questão das emoções sentidas pelas pessoas que têm superdotação e outras habilidades. Elas sentem tudo muito intensamente. É verdade. Eu tenho um amigo, na verdade, é amigo que ele é, né, parente de Sandra e todo mundo, e ele tem essa alta habilidade, né? Eu lembro que Kaique não era Sandra, com quantos anos que ele já usava? Acho que tinha uns 2 anos, ele já sabia todas as bandeiras do país, ele é Assim, super inteligente, assim, orgulho demais, e é bem legal, eu admiro muito, sim. né, a pessoa que ela tem realmente Ele é habilidade. feliz? Rapaz, acho que é. Não tenho muito contato assim, não, mas eu não sei. Que é bem complicada. É bem complexo. É complexo, né? Eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte: o talento ele nasce pronto ou ele pode ser desenvolvido? Por que eu pergunto isso? Porque eu vejo que existem pessoas que ela tem um talento, talvez ali mais. Eu vou falar uma palavra, mas que não é tão certa, porque agora não veio na mente. Um talento mais estrela, um talento mais pra fora, que as pessoas conseguem Sim. ver. Por Aham. exemplo, uma criança de 3 anos com saber todas as bandeiras do país. É um Sim. talento que se olha e fala: meu Deus, é algo fora da curva. Sim. E existem talvez talentos que as pessoas não conseguem ver de fora, né? Mas todas as pessoas eles têm um talento ou é desenvolvido? Não, isso é uma ótima pergunta. Ele é autodidata. Ele vai ser diferente. Ele vai falar perfeito. Ele vai ter dicção perfeita. Mas em algum momento, em alguma coisa, ele vai ter uma falha. Essa falha geralmente vai ser na emoção. Agora, se ele tem pais que estimulam, que escutam, que está presente, essa criança vai surpreender, entendeu? Ela pode ser estimulada. Porque hoje eu compreendo o que os médicos diziam na época da minha infância. Não obrigue, não acorde, não faça ela fazer coisas que ela não quer, porque essa é uma das questões, né? O que fica para os pais de uma pessoa superdotada é que a criança é teimosa, é rebelde. O gênio sempre ele é tratado como rebelde. Porque não é que ele é gênio, é que essa genialidade que as pessoas acham que é uma pessoa que sabe tudo, não é assim. Ela sabe muito de muita coisa, mas na emoção ela se sente sozinha, ela tem dificuldade de relacionar-se, ela não consegue, sei lá, conviver muito tempo com a pessoa. Tem pessoas que ela ama, mas ela se distancia porque não tem paciência. Tem pessoas que falam devagar, que vai explicar, que não tem paciência. Então é bem isso aí, entendeu? Tem uma questão que eu queria até falar com você sobre isso, sobre questão de ambiente. Hum, O poder do ambiente, como influencia. Eu lembro que uma vez, muito interessante, estava no shopping, estava eu, minha esposa e minha filha,
E minhas filhas estavam comendo salmão com arroz, com feijão, uma comidinha bem legal. E do lado tinha uma mesa comendo o pai, a mãe e a filha. E aí a filha veio brincar com minha filha Lara, e aí ela pegou e virou, falou, nossa, ela tá comendo muito saudável. Aí a gente falou, quantos anos a sua filha tem? Ela falou, não, minha filha tem 1 ano e meio. E a sua tem quantos anos? A gente falou, não, minha filha tem 1 ano e 10. Ela falou, pô, que legal, minha filha só quer comer biscoito, biscoito recheado, Nescau e todinho. Aí eu fiquei me perguntando, eu falei, tá, mas quem compra? Pronto. Né? Não tô aqui falando sobre alimentação, porque o assunto não Sim, é esse. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o ambiente, né? Sobre o exatamente. poder do ambiente que Você disse tudo. influencia. Você disse tudo. Vygotsky, ele fala sobre isso, né? Que a criança, ela imita o comportamento. Ela vai aprendendo e ela vai imitando. Então, uma das questões do autismo é que quando a criança não olha nos olhos, na amamentação, e não imita, isso também é um sinal de alerta. Porque toda criança imita. Então, se vocês são pais que comem saudável, eles vão aprender. Existe um livro chamado As Crianças Aprendem o que Vivenciam, né? Eu sempre publico coisas sobre essa autora e ela fala sempre isso, né? Não adianta você dizer não coma, não faça quando você faz. Então, essa criança que come biscoito, que come isso, que come aquilo, é exatamente isso. E aí tem uma história, né, de um cara que ele era alcoolista, ele tinha 2 filhos. Aí um estava na sarjeta, bêbado, mendigo, o outro estava de terno e gravata. Pô, mas como se os dois são filhos do mesmo pai? Boa, boa, gostei dessa aí. Essa é interessante. Aí esse daqui disse, eu vou ser igual ao meu pai. O outro disse, eu não quero ser igual ao meu pai. Então, mesmo quando o ambiente é insalubre para uma criança, e eu falei disso aqui na outra vez, é como a sua criança interpreta. E isso é muito interessante. Porque você pode ser um pai maravilhoso, um pai ótimo, que faz dieta, faz aquilo, mas se a sua criança tem superdotação, se ela tem seletividade alimentar, por mais que você queira introduzir alguns tipos de alimentação, ela tem seletividade. Então, tudo é muito observável. Não é 2 mais 2. O ambiente pode ser ótimo, mas para aquela criança, sempre é bom escutar, perguntar, ouvir, tentar entender, buscar, observar como ela funciona. Porque mesmo sendo pai, sendo mãe, a gente não escolhe o que a criança vai pensar, vai querer, né? Imposição. Eu sou dessa época, tive que tomar emoção de Scott. Sou traumatizada até hoje, não como peixe de jeito nenhum. Nenhum tipo de coisa do mar. Por quê? Porque eu era obrigada a tomar emoção de Scott. O que é isso? É uma coisa horrorosa, que eu disse que se um dia tivesse filho, ele nunca ia tomar isso. Só que hoje tem gosto de cereja, de abacaxi, de morango, de sei lá de quê. Era horrível. É um óleo de fígado de bacalhau. Aquilo era horrível. Quem é da minha geração deve saber o que é isso. É horrível. Sandro, você tomou isso, Sandro? Pelo amor de Deus, aquilo não é coisa de Deus, não. Aham. Então, é exatamente isso. Um ponto aqui que eu trouxe é como que a gente pode fazer para estimular sem pressionar, né? Ótimo. Ludicidade, brincadeira. A criança aprende pela contação de história, pela presença e pelo brincar. Por que que na educação infantil a gente faz assim, ó, musiquinha, não sei o quê, música da historinha, música de bom dia, musiquinha do lanche? Porque é mais fácil de fixar no cérebro de uma criança. Então, tudo que você faz para uma criança lúdico, que não é obrigatório, não é dor, ela vai aprender. Então, não é por força, nem por imposição, é por amor. Aham. Ó, não foi o que disse, você sabe o que foi que disse, né? Então, pronto. Então, é sobre isso. A criança, ela vai de acordo com o seu ritmo. Não é por obrigação. Eu trouxe aqui 3 perguntas de caso real. Sim, Primeira, qual história mais te marcou na sua trajetória? essa é uma ótima pergunta. Ó, uma coisa que me marcou na minha trajetória, eu até queria trazer esse caso, mas eu tinha me esquecido. Obrigada por me lembrar. Eu atendi um menino, ele tinha 8 anos, né? Ele ia fazer 9 anos. E aí, foi uma coisa muito interessante, me impactou bastante. Eu atendi o casal, né? Primeiro os pais vieram conversar comigo, e aí eles mesmos disseram que estavam separados, separando, alguma coisa assim. Tudo bem. E aí eu fiz uma pergunta. Cara, foi assim, antagônico. Eu falei, o mesmo tratamento, atendimento, alimentação que ele tem na casa do pai, tem na casa da mãe? Sim, não. Aí eu fiquei assim, né? Já vi que tinha uma divergência ali. E aí
Eles foram conversando comigo e tal. Qual é a demanda? Porque vocês estão trazendo ele aqui. Um exemplo, João, né? Toda criança para mim é João. E aí, porque ele está muito triste, mas ele é muito inteligente, mas ele está estranho. Eu disse, o que é que aconteceu de diferente? A separação. E aí eu vou atender o fulaninho, né? O menino. Quando ele chega, eu dei um jogo para ele. Gente, isso me impressionou até hoje. Eu dei um jogo para ele que chama Cilada. Esse jogo ele tem 4 tipos de você fazer ele. E tem tantos minutos, né? Ele inventou ali, em segundos, uma nova maneira de fazer. Eu fiquei assim, impressionada. Ele nem respondia minhas perguntas. Tipo assim, eu vi que ele achou que eu era idiota, né? Eu entendi tudo. Eu disse, ele fala a minha língua, então eu vou falar na língua dele. Aí eu disse, não, vamos lá. Eu disse, sim, e aí? Como é que você tá? Bem. Eu disse, tá parecendo que você tá bem mesmo, viu? Mas me diga, e aí, como é lá na casa de seu pai, na casa da sua mãe? A lágrima começou a descer. Eu quero morrer. Fiquei impactada. 9 anos. Aí eu apliquei uns testes de depressão, de ansiedade e tudo mais. E aí, o que é que ele me disse? Isso me surpreendeu. O problema é que as pessoas pensam daqui de fora uma coisa que você nem imaginam o que você pensa aqui dentro. Eu disse, interessante. E o que é que pensa aí dentro? Minhas filosofias. Disse, interessante. Me conte uma. Não, porque você vai se assustar. Digo, não me assusto fácil. Ele, meus pais pensam que eu sou criança. Eu disse, é mesmo? E o que é que você é? Bem, eu tenho 9 anos, né? Quer dizer, nem é 9, é 8. Mas eles subestimam minha inteligência. Eu não queria que eles se separassem. Eu entendo que é melhor para eles. Mas ninguém pensou em mim. Eu disse, eu entendo. Eu entendo. E esse jogo aí, ele disse, esse jogo é um jogo de criança para bebê. Jogo de bebê. Então, eu estava diante de um menino super inteligente. É tanto que ele disse pro pai que ele não tem nada para fazer na terapia. Acredite. O pai me olhava com cara assim, tipo assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Né? Mas ele precisava, porque ele estava muito deprimido. Então, o que foi que eu disse para os pais? Olha, eu aconselho, eu sugiro que vocês vão para o psiquiatra. Porque já que vocês estão resistentes, ele está resistente à terapia, e eu não podia dizer, eu conversei com ele, mas eu disse, é melhor uma investigação mais detalhada, porque ele está muito triste. Mas assim, olha aí a questão da superdotação. E a criança faz uma coisa que eu gosto muito de falar. Em toda entrevista, em todas as coisas que eu falo, qualquer palestra, eu falo que a criança ela faz uma coisa que poucos adultos sabem, que a gente chama de personalização. O que é isso? Tudo que acontece na vida adulta, a criança acha que é culpa dela. Se o casal brigou, se o pai bateu na mãe, se não tem comida, se está pobre, sei lá o quê. Se caiu a chuva, é culpa dela. Então, isso é muito preocupante, né? As crianças, principalmente que são muito inteligentes, elas se preocupam com muita coisa. Elas querem resolver, elas são práticas, elas são resolutas. Elas acham que têm a obrigação de conseguir resolver aquelas questões de pessoas adultas. E não é bem assim, ela só é uma criança. Mas essa é uma das questões que não são tão positivas em ter superdotação e outras habilidades. Entendeu? A pessoa sofre muito porque ela é muito sozinha. É como estar sozinha no carnaval. Porque ninguém consegue te compreender. Você ouve todo mundo, mas ninguém te ouve, porque tudo que você conta, você é expert naquilo, você tira de letra, você sabe tudo, então você não precisa que eu te escute. Eu sofri isso. Tenho várias amigas assim. Aí eu não falo. Já teve uma que semana passada falou assim pra mim: pô, você escuta todo mundo na sua hora, você não fala? Aí dentro de mim quase que eu dou uma resposta, mas eu não quis não. Mas enfim, ela nunca nem olhava pra mim quando eu falava alguma coisa de mim, então eu comecei a entender e achar e que isso é muito importante falar, que mais uma das coisas que acontece na superdotação é a baixa autoestima. Eles são altamente tristes, porque eles não conseguem enxergar todo o potencial que eles têm. Eles têm vergonha de ser inteligentes. Porque eles acham que isso é se aparecer, que isso é ser arrogante, que isso é ser prepotente.
que é sabichona, que sabe tudo, e não é. Então, muitas das vezes, é melhor fazer de conta que não sabe ou fazer cara de paisagem. Forte, é verdade. É muito forte. É muito forte. E ainda tem um limite, né? Que você precisa dar um tempo para essa pessoa parar de falar, né? Que ela não para. Pode ser a conversa interessante, mas quando você dá um tema que você pensou que ia ser uma coisa boba, a pessoa vai te Aham. explicar ali a biologia, a anatomia, entende? Então, tem que tomar cuidado, porque a pessoa gosta tanto de explicar, de passar o que sabe, que isso pode passar do limite também. Eu tive uma vez uma experiência com uma pessoa, um cliente até, que acho que ele tinha essa questão da superdotado, né? Como é que eu percebi isso? Eu tava em reunião com ele, e aí ele falava e eu escutava. Quando eu ia falar com ele ia pro celular para ele pesquisar o que é que ele ia me mostrar quando eu terminasse de falar. Ai, meu Deus. Aí a primeira hora eu falei, aí beleza, aí eu parei de falar, ele começou a falar. Aí quando eu ia falar, ele ia pro celular de novo para ver o que, é que ele ia falar depois. Aí na quinta eu peguei e falei, fulano, quando você até quiser atenção e puder sair do celular, você me avisa. Ah, não, não, porque. E realmente, tipo, era uma pessoa super organizada que veio pra cá com 50 páginas pra mostrar o Ai, meu curso, os Deus. produtos e tal, várias coisas. E aí eu entendi depois, eu falei, não, é porque na verdade eu acho que o pensamento dele tá tão acelerado que ele não tá querendo saber o que é que eu quero falar, ele tá pensando o que é que ele vai me mostrar. Entendi. E aí você vai ali, né, se adaptando de acordo com o conhecimento da pessoa. E falando um pouco sobre isso, eu trouxe uma pergunta aqui que é o seguinte: a gente sabe que o diagnóstico correto ele acelera o resultado. E ou melhor, né, não acelera, mas na verdade pode ali, né, ter o melhor resultado. Qual o maior resultado que você já viu após o pai e a família ela ter um diagnóstico correto do filho? Realmente tem um resultado, melhora que eu falo a família mesmo, né? Quando a criança ela consegue ser compreendida ou passa batido. Depende da família, Depende da família. do grau de instrução, da cultura, da compreensão, da aceitação. Eu tenho uma pessoa, uma vizinha, uma pessoa que ela demorou de falar. Ó, esse negócio de vizinha aí pra depois. Não, É o fulano. é o fulano lá. O fulano lá, ele demorou de falar, ele tem duas meninas e as meninas não falam. Aí um dia ele perguntou para mim: "Poxa, fulaninho não fala. O que é que você acha?" Eu falei: "Não sei. É bom investigar." O médico acha que ele é autista. Aí eu disse: "Mas você também não demorou de falar?" É. Aí então pronto, de repente, né? Só que eu não vou falar de diagnóstico porque não é assim. Mas acontece o seguinte: uma família recebe um diagnóstico. Depende do que é que ela quer fazer com esse diagnóstico. Porque eu quis saber. Mas eu quis saber, é como eu estava falando do diagnóstico tardio. É diferente quando você analisa uma criança, como você perguntou, e você analisa um adulto. Dependendo do que você vai avaliar para descobrir, às vezes é uma tranquilidade para a família, porque a coisa estava estranha. A criação, a educação, toda a logística da casa. Quando descobre, organiza mais, beleza. É um ponto bom. Mas tem algumas famílias que querem por causa do benefício e tal, e nem necessariamente, nem sempre é tão fácil assim. Não é assim, só porque descobriu vai conseguir. É uma história aí, vai, vários acontecimentos, né? E você estava falando sobre uma coisa aí do seu visitante, Uhum. sobre os papéis e tudo mais. Isso é uma condição chamada crença central, ou crença nuclear, como queira. Pessoas que têm superdotação, elas se preocupam tanto em provar o seu talento, se preocupam tanto em provar que sabem, se preocupam tanto em justificar que elas sabem o que elas estão dizendo, porque na cabeça dela, ela não é boa o suficiente, que se chama síndrome do impostor. Então, ela tem autoestima baixa, ela não consegue entender que ela tem esse talento, então precisa que o outro valide isso. Então, quando ele olhava aqui, ele queria ter certeza daquilo que ele ia te dizer, que é verdade, que é certo, porque eles têm isso, né? Esse Aham. senso de justiça, de verdade, tem que provar. Aham. É isso, é uma questão pessoal mesmo. Bom demais. Eu trouxe alguns questionamentos aqui.
E, primeiramente, né, a gente já está ali beirando os 46 minutos de podcast, a gente já está chegando naquela partezinha final. E eu percebo o seguinte, quando a gente fala de crianças superdotadas, quando a gente fala de super habilidades, quando a gente fala de família mesmo como um todo, tem alguns pontos que eu trago aqui. Primeiro ponto que eu sempre falo, eu queria até te escutar um pouco mais sobre isso, que as pessoas sempre falam, né? Que a psicologia que a pessoa faz é também para ela se auto-estudar e auto-entender, Sempre. né? Para depois ela poder ali, de verdade, ter respostas que talvez aquela pessoa ela busca, né? Uhum. E eu percebi, inclusive, fiz o experimento que você me falou, você me deixou com a minha mente bugada. Aí eu fui para casa e fiz o experimento e tive um resultado legal. Vou dar meu feedback aqui. Ah, Qual foi o experimento que eu fiz? Toda vez que eu fui falar com Lara agora, eu me abaixei isso. e aí falei, nossa, o resultado realmente É foi, bom. foi legal. Eles se sentem importantes. E aí, o que é que eu faço? Sempre quando ela fala, papai, tipo, que ela quer alguma coisa, eu abaixo e falo, oi, tô te ouvindo. Sim. E aí ela pega, fala e tal, eu vou e faço, né, ali o que que ela quer e tal. Então, Parabéns. bem legal, gostei, viu? É muito bom. Eu fico testando ali. Obrigada. E foi realmente muito interessante. Você vê que foi algo muito simples, né? É Que você simples. falou, mas que realmente É traz bem simples traz mesmo. um, traz um resultado, né? Mas as pessoas E a acham que criança gritar também eu percebi que o seguinte, que quando eu fiz esse pequeno gesto, ela se sentiu ouvida. é importante. Ela se sentiu mais ouvida, assim, Isso. né? E realmente foi bem legal. E um feedback interessante, né? E aí, o terceiro e último ponto para a gente discutir é o que que você gostaria que toda a família soubesse sobre altas habilidades, né? Aquele conhecimento que você queria que todo mundo compreendesse. O que eu falei no último encontro da gente, que as famílias se escutassem. Porque não existe um cara que é bom pai se ele não é bom marido. Não Verdade. vai existir. Eu lembro que Glória Menezes um dia falou isso, lá em rede nacional. Você não é bom marido, mas você foi um bom pai. Mas não existe, a gente sabe isso. Porque a criança aprende pelo exemplo, ela não aprende por palavras. Então, o primeiro ponto, que qualquer criança, não importa se ela tem neurodivergência ou não, se ela é típica ou atípica, ela ser escutada. Porque hoje em dia, o que é que acontece? Quando alguma criança faz uma birra na rua, uma malcriação, vários adultos falam: "No meu tempo eu batia, eu fazia, acontecia". Não é assim? Isso. Porque a mãe acolhe. Só que esse adulto que fala isso é porque naquele tempo que ele fez isso, ele apanhou. É porque ele não foi acolhido. E ele aprendeu daquela forma. E a gente tem uma tendência de replicar, de reproduzir como a gente foi educado. Nossa, até interrompendo, eu queria falar o seguinte, ó. Teve uma vez que, quando eu fui casar, né, eu fui para um aconselhamento pastoral e meu pastor, ele me deu um exemplo, assim, gigante que eu levei para minha vida, né? Ele falou o seguinte, ele falou, Alex, entenda o seguinte, o casamento, ele é um avião. Ah, E aí você vai levar as bagagens que você quiser pro avião e sua esposa vai levar as bagagens que ela quiser. E as bagagens são as emoções, os traumas, os desafios da vida. Só que quanto mais bagagem você leva pro avião, mais esse avião ele vai ter uma força ali, né, para ele decolar. verdade. Então você que vai definir o que é que você vai levar para esse avião. E aí, o que é que acontece que eu percebo assim, né? De relacionamento de família. Quando as pessoas elas trazem para dentro as bagagens e as coisas ruins do passado, acaba passando isso para a criança. E às vezes a pessoa já sabe que é aquilo. Por exemplo, eu sou ignorante mesmo, esse é meu jeito. Eu sou grossa mesmo, esse é meu jeito. Eu sou essa pessoa aqui e ninguém vai mudar meu jeito. E aí, esse impacto que traz na família, porque essa criança ela vai ser, né, vai copiar o modelo que ela passou ali. E talvez existem pessoas que elas estão ali, mas ela não quer mais isso. Ela fala, pô, eu já tive uma infância perturbada, eu já tive uma infância que talvez não foi legal. Ó, abrindo um parênteses aqui, eu fui uma vez de um culto, né, da igreja e teve algo que me marcou muito. Uma conhecida nossa, que todo mundo falava, ela não gostava muito de abraçar. E a galera falava, não, pô, porque fulano é minha fria, tipo, meio estranho e tal. E beleza. Aí depois a gente teve um momento aberto das pessoas falarem o que estava ali dentro, guardado durante muito tempo. Foi algo que eu chorei igual uma criança.
E aí ela contou que, na verdade, ela tinha sido abusada. E por isso que ela não conseguia abraçar. E teve uma outra cena também de uma mãe que ela foi abusada e ela tinha 28 anos que ela nunca conseguiu falar eu te amo pra filha. E aí, na primeira vez ali, ela falou eu te amo. Então, assim, foram situações passadas que acabou passando para... Foi quase um psicodrama. Rapaz, foi algo extraordinário. Psicodrama é ótimo. Não, sobre o casamento, tem uma história de Rubem Alves, né? Uhum. Eu nem sei se eu falei na última vez que eu estive aqui. Não falou. Não Pode falei, falar. né? Não falou, então, não. o casamento é um jogo de tênis ou um jogo de frescobol. Tá. Você vai escolher. No jogo de tênis, vocês são rivais. E cada um quer ganhar. E cada um está no seu posicionamento. Eu nasci assim, eu cresci assim, a síndrome de Gabriela. Mas no frescobol não existe ganhadores. O objetivo é não deixar a bola cair. Então você escolhe. O que é que você quer? Um casamento de tênis ou um casamento de frescobol? É uma equipe. Estamos do mesmo lado. Não estamos competindo. Não existe melhor. Existe você, existe eu, existe nós. Uhum. Entende? E isso a criança também vai absorver. Muitos casamentos que não dão certo, é melhor separar e ficar amigos em prol de uma criança que não pediu para nascer, tá tudo bem, do que viver dentro de casa guerreando com problema, com a criança vivenciando aquilo. Esse ambiente não é bom para a criança, ela cresce em estado de alerta, ansiedade vai estourar ali, a criança vai chorar o tempo todo, vai ter distúrbio de sono, é um monte de situações bem complicadas, né? E aí você falou, o que é que a gente pode fazer? Tentar não repetir, porque você só não repete quando você tem consciência. Forte. A consciência é tudo. Não vai ser a terapia, a terapia vai te ajudar você a descobrir, que às vezes a gente não sabe sobre a gente mesmo. Uhum. É autoconhecimento, né? A terapia faz isso. Para você ver de uma perspectiva completamente diferente aquilo que você acreditou que era aquilo. Né? Eu estava bem triste ontem, e minha psicóloga estava difícil de me atender. Você tem psicóloga também, né? Tem que ter, né? Se não tem, já pensou? Então, um bom profissional ele tem que ter um processo terapêutico próprio, ter um aporte teórico bom, você tem que estudar mesmo, entender, né? De medicamento, de tudo, dos transtornos. E você fazer sua própria supervisão também. Então, se você não faz isso, você é uma pessoa arrogante. Aí eu digo que é arrogância, porque a gente nunca vai saber tudo, né? Eu sou bombeira e quando eu fui fazer NR35, que eu me joguei lá de cima, o professor disse assim, ó, nunca subestime seu equipamento, porque o dia que você subestimar, você morre. Então, aquele tirante aguenta até 2 toneladas, mas o dia que você não testa, ele falha. Então, você não pode nunca subestimar. Nem achar que o outro não sabe, ou achar que o outro não quer, ou deduzir o que o outro quer. Você só vai saber se você perguntar. E aí tem uma filosofia dos naguais, né? Que é uma filosofia tolteca que tem mais de 5.000 anos, onde eles não tinham religião, eles não tinham fé, e eles viviam sobre a égide de uma tabuleta de leis, que eram 4 compromissos. O primeiro, seja verdadeiro. Seja lá o que for, fale a verdade. O segundo, não tire conclusões, não leve para o pessoal. Não é sobre você, é sobre ele lá. Se alguém te ofende, te magoa, fala qualquer coisa, não é sobre você, é sobre ele. E aí tem aquela mulher que via todo dia o lençol do vizinho sujo, até o dia que o marido chegou, acordou mais cedo, limpou a janela e falou, hoje ela lavou o lençol direito. Não, você que não lavou a sua janela. Então, às vezes, a gente está espelhando o outro nos nossos olhos, que são um espelho enevoado. A gente levou para o pessoal. O outro não tire conclusões. Chegou tarde, demorou, não ligou, não atendeu, não acha que está acontecendo nada. Na dúvida, pergunte. 4º compromisso. Seja o que você for, seja o melhor. Vai ser varredor de rua? Seja o melhor varredor de rua que você pode ser. E aí tem uma história, né, de um baiano que estava lá no Rio de Janeiro. Jô Soares passou meio-dia em ponto. Ele estava de paletó e gravata vendendo amendoim. Ele era negro, analfabeto, baiano, banguelo, e estava de paletó e gravata vendendo amendoim num sol de 40 graus de meio-dia. E aí, Jô, cara, você é um negócio interessante. Como é que você está vendendo amendoim nesse sol aqui, 40 graus? Ele disse, Jô, vender amendoim todo mundo vende, de paletó e gravata só eu. Você vai para o meu programa. Então, se você vai ser o vendedor de amendoim, vai ser o cara do podcast, vai ser o varredor de rua, você vai ter que ser o melhor naquilo que você é. Eu sou assim. E é isso, entendeu? Pra gente fechar, tem uma frase que eu sempre falo, já ouvi pessoas falarem também,
Eu queria que você. Como é aquela palavra, meu Deus? Tipo, meio que abrir a nossa mente, mas não é essa a Sim. palavra que eu ia usar, não. Pessoas feridas ferem e pessoas Curadas curadas curam. curam. O Sempre. que é que você tem a falar sobre isso? Sempre. Tudo. A infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Ninguém é ferido porque quer. Às vezes uma pessoa que é grossa, arrogante, aparentemente raivosa, que desrespeitosa, é só uma pessoa ferida. A melhor defesa é o ataque. É tipo o bicho que é traumatizado, né? No outro dia passou um cachorrinho lá, que ele sofreu vários maus tratos. Então o pessoal o veterinário pegou ele para cuidar. Mesmo com carinho, ele queria morder a mão da veterinária, até que ele aceitou. Porque ele sofreu tanto que ele não acredita mais no amor. Ele não acredita que alguém vai cuidar. Então por isso ela fere. Ela já está acostumada. E uma das questões da superdotação também é essa. Você faz perguntas muito interessantes. É como se você realmente tivesse lido tudo para falar as perguntas aqui. Porque muitas pessoas que são ditas reclusas, introspectas, mais caladas ou anedômicas, né? Que são mais, não frequentam lugares, que chama de anedonia social, inclusive, né? É a perda do prazer por coisas que você gostava antes. São pessoas feridas, feridas na infância. Então, o cérebro dela está tão calejado, está tão acostumado, está tão preparado, que mesmo quando a pessoa está sendo verdadeira, sincera, maravilhosa, ela não acredita. Porque ela tem uma crença de menos-valia. Isso precisa ser trabalhado. E pessoas que curam são pessoas self-healing. Já viu esse termo? Não. Hoje eu voltei para lascar. Então, existem pessoas chamadas tipo A, e existem pessoas chamadas self-healing. O que são isso? Para fechar. Pessoas tipo A são pessoas altamente ansiosas, dramáticas, problemáticas. Tudo é catastrófico para elas. São pessoas que têm uma tendência muito grande a sofrer doenças cardiovasculares. São pessoas que altamente são sensíveis e com probabilidades muito grandes de adoecerem com facilidades e dificilmente também se curam. Porque o nível de cortisol está sempre alto, está sempre com medo de tudo. E pessoas self-healing são pessoas que se autocuram. São pessoas que, por mais difíceis que estejam as coisas, elas sempre acham que vai ter uma saída, que vai ter uma coisa positiva, que vai dar certo, entendeu? São pessoas que acham saídas mesmo quando não tem. Eu não vou nem falar o que eu falo sobre isso. Eu falo depois que está no ar. Perfeito. Valeu, turma. Muito obrigado. Estamos finalizando nosso podcast, mais um episódio, mais de 1 hora de episódio e aprendemos muito aqui hoje. Então, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever se inscrever no sininho, mandar para os amigos, compartilhar, porque aqui foi uma aula, né? Uma aula gratuita para você aprender e você aí poder entrar mais nessa área da psicologia, que é uma área fantástica do autoconhecimento, tá bom? Então, até a próxima. Tamo junto.